Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos caminhando no texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso. E no capítulo 4, nós temos então mais uma lista dos dons espirituais. Estaremos trabalhando neste nosso encontro o dom dos evangelistas, ou seja, o Espírito Santo chama do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, alguns e os capacita para a tarefa de um evangelista, como vamos encontrar o registro bíblico. Nós vamos trabalhar a partir de alguns textos. Nós temos o primeiro texto em Atos, no capítulo 21, o verso 8 e 9, que assim registra: No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Temos então o registro de um homem chamado Filipe, que era um dos 7, a referência à escolha dos primeiros diáconos da igreja cristã. E é importante esse detalhe porque podemos inferir que o diaconato não é um dom, é uma função, também escolhidos com certeza por Deus. Todo trabalho no corpo de Cristo, a iniciativa é sempre de Deus, não só o trabalho, como a nossa própria experiência de arrependimento, de conversão. Então Filipe, um desses diáconos, recebeu do Espírito Santo o dom de ser um dos evangelistas da igreja. Importante também nós aproveitarmos esse momento para pontuarmos que um diácono, uma diaconisa, com certeza terá um dom espiritual para exercer no corpo de Cristo. O outro texto está também no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versos 26 a 40. É a experiência do encontro de Filipe com o eunuco. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: Bem, é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco.
Quando saíram da água, o Espírito Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até Cesareia. Um outro texto que quero chamar a sua atenção é Paulo escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, verso 5. Diz o seguinte: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. A partir desses textos, nós podemos pontuar algumas características da pessoa que recebe o dom de ser um evangelista. O primeiro ponto é que essa pessoa tem uma sensibilidade muito grande à voz do Espírito Santo. Nós vamos encontrar no texto que revela a experiência de Filipe com o eunuco, que o Espírito Santo fala a Filipe e o convoca a uma ação. Olha, vá até um determinado local, né? Você desce, você vai pegar uma estrada até Gaza, e essa estrada está deserta, é um lugar deserto. E a sensibilidade de Filipe é tão grande ao Espírito que ele não questiona o porquê o Espírito Santo está mandando ele para um local, afirmando que lá está deserto. E nessa sensibilidade à voz do Espírito, uma característica do evangelista é que ele é obediente. Ele não questiona a ordem, ele tem plena consciência de que a partir do instante em que o Espírito Santo o encaminha a um determinado local, existe um propósito maior. Então, essa característica é importante na vida e no exercício do ministério de um evangelista. Uma sensibilidade à voz do Espírito e um espírito de obediência e uma ação de obediência. Uma segunda característica é que o evangelista, ele anuncia o evangelho. Vamos encontrar Filipe chegando então ao eunuco, e o eunuco, não estou entendendo a palavra, e o Filipe, ele é proativo. O evangelista, quem tem esse dom, é proativo. Ele pergunta ao eunuco se ele estava entendendo a palavra. Ele não espera que o eunuco o convide a explicar, ele não espera que o eunuco o convide a suba aqui e vamos conversar. Não, ele é proativo, ele percebe, e ele, antes mesmo que o eunuco tome alguma atitude, buscando um conhecimento daquilo que estava lendo, ele age, ele pergunta: você está entendendo? O eunuco então: não estou entendendo, preciso que alguém me explique. O evangelista então anuncia Jesus. Começando por essa escritura, diz o texto bíblico, ele então chega a Jesus. O evangelista anuncia Jesus e anuncia a escritura porque ele conhece a escritura. Então essa é uma característica de quem recebe esse dom. É alguém que tem amor pelo conhecimento da escritura. É alguém que dedica tempo ao conhecimento da escritura e anuncia Jesus. Uma terceira característica importante no exercício deste dom é o convite ao arrependimento. Quem recebe esse dom, após anunciar o Evangelho, anunciar Jesus, ele entende e percebe a importância do momento para que aquela pessoa tome uma decisão em favor de uma vida consagrada a Jesus. Olha, você precisa reconhecer então Jesus como Senhor e Salvador, em função
até da palavra do eunuco. Bem, tem ali água, eu quero ser batizado. Não há problema se você crer que Jesus é o Filho de Deus, Senhor e Salvador. Então essa é uma característica. O evangelista percebe o momento, ele sente o momento em que é necessário e é importante o convite ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. E uma terceira característica ou uma terceira ação de quem tem o dom de ser um evangelista, ser chamado a ser um evangelista, que ele batiza. O eunuco então faz a colocação, né? Tem água, então eu posso ser batizado. Isso por quê? Com certeza Filipe, na explicação do texto bíblico, disse, olha, aqueles que creem precisam passar pelo batismo. Então o eunuco diz, amém, já que eu creio, eu quero ser batizado. E Filipe, então, ele desce, vão à água e batiza o eunuco. Quando nós chegamos ao texto de Timóteo, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, ele diz, cumpra plenamente o seu ministério. Então, o pano de fundo deste cumpra plenamente o seu ministério, penso que contempla essas não somente essas características, mas essas ações. Isso seria cumprir o ministério de um evangelista. Isso me faz pensar que hoje nós perdemos um pouco esta percepção. Né? Nós às vezes confundimos entregar um folheto, convidar uma pessoa para ir à igreja, e lá então na igreja, o pastor, o pregador, ele anunciará o evangelho, e o pregador, o pastor, ele é que vai fazer o convite ao arrependimento, é o pastor que irá batizar aqueles que assumirem um compromisso com Cristo. Penso que nós estamos confundindo. Essas ações são importantes, né? Convidar um vizinho, convidar um amigo a ir à igreja, participar de um culto, isso são coisas importantes, ok? Mas não podemos, ao meu ver, confundir isso com o trabalho de um evangelista. Porque costumamos falar, né? Eu estou evangelizando alguém. Isso às vezes, repito, é confundido por eu estar entregando um convite a essa pessoa, ou eu estar de vez em quando, ou quase sempre, convidando este amigo ou este vizinho a ir à minha igreja, a ir ao espaço de culto de minha comunidade de fé. Então, penso que precisamos, refletir sobre isso e clamar a Deus por evangelistas. Clamar a Deus para que no corpo de Cristo, a igreja local, o Espírito Santo conceda a membros desta comunidade o dom para ser evangelistas, para aqueles que não serão proativos, serão obedientes ao Espírito, estarão anunciando o Evangelho, estarão convidando pessoas ao arrependimento e à fé, e não somente dependermos de um pastor, de um pregador numa comunidade de fé. Isso reduz muito a ação do Espírito em nosso tempo. Então, que eu e você possamos clamar por evangelistas, e que todo aquele que reconhece do Espírito esse chamado seja ousado no anúncio, e que enquanto igreja e aqueles que têm o dom do ensino possam cooperar para que o evangelista ele tenha um bom conhecimento do texto bíblico. E aí vamos perceber como os dons trabalham de forma interligadas. Aquele que tem o dom do ensino estará preparando, do ponto de vista do entendimento da Escritura, aquele que tem o dom de evangelista. E esse então estará anunciando ao mundo, anunciando às pessoas ao seu redor
a mensagem do Evangelho. Que eu e você então possamos desempenhar bem os nossos dons e assim glorificarmos Deus nesse tempo e nesse mundo. Amém.